Justiça Legal de hoje, confira como foi o evento que teve como tema o Programa de Preparação para a Aposentadoria para os Servidores do Judiciário. Nossa equipe acompanhou um treino do time de futebol dos magistrados que está se preparando para um campeonato nacional. No quadro Entrevista, tem a segunda parte do bate-papo com o jornalista e escritor João Lira Neto, que fala sobre o seu novo trabalho e os processos de Getúlio Vargas. E começamos com a cobertura do evento sobre alienação parental, que aconteceu na cidade de São Bento do Sul. Em formato de talk show, o evento promovido pela comarca de São Bento do Sul, no norte do estado, colocou em debate os aspectos da alienação parental e contou com a presença de especialistas que abordaram esse tema tão relevante no direito de família. O tema desse ano foi pensado justamente porque é um tema que está emergente em nossa sociedade, permeado de divergências, apesar do aparente consenso, que se possa supor na execução pelos operadores do sistema de garantia de direito, mas tem questões controversas e a ideia é realmente trazer para esse debate essas questões. Até o nosso presidente, o desembargador Torres Marques, se preocupando muito com esse convite, ele me incumbiu de representá-lo aqui no evento, porque é um tema super relevante, atual. Isso acontece no dia a dia das separações, infelizmente. A juíza do Tribunal Constitucional Português, Maria Clara Sotomayor, e a juíza de segundo grau do Tribunal Catarinense foram as convidadas especiais da noite. É muito importante cruzar informação e conhecimentos e experiências. Por exemplo, como aconteceu aqui, entre advogados, juízes, psicólogos, o caso da doutora Ana, que é psicanalista e que tem experiência em atendimento a vítimas de abuso sexual. É muito importante trocar informações, porque a preparação especializada dos profissionais para lidar com as famílias é o fator decisivo para resolver os problemas. Que a alienação parental, ela interfere na formação psicológica da criança e do adolescente, e é importante que o direito traga outros saberes, como a psicologia, assistência social, para trabalhar em conjunto para que a gente possa garantir os direitos da criança e do adolescente. Edson Luiz de Oliveira, juiz titular da Vara da Família, Infância e Juventude do município, participou da dinâmica como debatedor e, juntamente com a advogada Celise Cobbs e a psicanalista Ana Maria Iencarelli, levantaram algumas questões sobre o tema que foram respondidas pelas convidadas. Em seguida, foi a vez da plateia participar com perguntas. É da natureza humana tomar partido. Então a gente toma partido de um lado ou de outro, sempre acaba falando alguma coisa que vai refletir nas crianças que acabam sendo envolvidas nessa situação toda também. Eu entendo, por exemplo, que se fala muito em alienação parental, mas se exclui o maior interessado disso, que é a criança. Então, assim, está se vendo alienação parental apenas porque o pai ou a mãe estariam tendo dificuldades no relacionamento com o filho, por memórias implantadas pelo outro cônjuge. Só que se obriga, por exemplo, a que a criança volte para o pai que ela não queria ficar. Ninguém vai perguntar para ela sobre isso. A gente está hoje trocando o dever de proteger pelo direito de convívio. Isso é certo. Essas coisas precisam ser vistas uma a uma e não essa coisa generalizada que está hoje. Hoje tudo é alienação parental. O encontro, que contou com a parceria do Grupo de Apoio à Adoção e Convivência Familiar Gerando Amor, reuniu no auditório da Univille cerca de 500 pessoas, entre elas acadêmicos e profissionais de diferentes áreas do conhecimento, todos bastante interessados no assunto. Os nossos colegas de São Bento do Sul estão de parabéns por estarem nos oportunizando esse debate com pessoas que tratam do assunto há muito tempo e dentro de um assunto que é extremamente polêmico. Então isso para nós serve como um início de uma reflexão. A alienação parental é um conceito, eu reconheço que há conflitos entre os pais que são injustificados e que devemos tentar resolvê-los por mediação e por apoio psicológico, mas nunca aplicando as teorias de Richard Gardner de inversão da guarda,
de execução do regime de visitas pela força policial com arrombamento de portas, com aplicação de multas ou sanções. Porque isso é criminalizar comportamentos que estão na natureza humana. As pessoas entram em conflito, cortam relação umas com as outras, e um Estado que lhes impõe a perfeição é um Estado totalitário. Que o esporte é uma ótima alternativa para cuidar da saúde e aliviar as tensões do dia a dia, todo mundo já sabe. Agora, você sabia que a Associação dos Magistrados Catarinenses tem um time de futebol que disputa campeonatos nacionais e está treinando para ir jogar lá no Piauí? Não sabia? Então, olha só. Inscritos para participarem da 24ª edição do Campeonato de Futebol Nacional categoria livre, que acontece em Teresina, no Piauí, entre novembro e dezembro deste ano, os juízes e desembargadores que integram o time de futebol suíço da Associação dos Magistrados Catarinenses se reuniram para mais um treino na sede balneária da AMC em Florianópolis. A gente tem uma equipe que costuma participar de competições nacionais, viajamos juntos, conversamos juntos, isso aqui já não é mais um time, já é uma família. Ao longo do ano todo mundo se cuida, se prepara para fazer bonito nos nossos campeonatos. É uma forma que a gente tem de também cuidar da nossa saúde e ter um momento de lazer e integração. O pessoal do Brasil todo admira essa dedicação de Santa Catarina e é uma forma de a gente levar a magistratura catarinense a um lugar de destaque no cenário nacional também, além da judicatura, o esporte. Eu estou na magistratura há 12 anos e nesse período de 12 anos eu sempre participei das atividades desenvolvidas pelo setor de esportes da associação. E essa integração ela é interessante porque é uma válvula de escape do nosso estresse, ela ajuda a congressamento, então nós conhecemos magistrados de todo o Brasil através do esporte. Viajamos por diversos locais para participar dos campeonatos. E essa integração traz, além desse prazer de defender o nosso estado, esse congressamento. O esporte ele tem essa função, né, de eliminar não só o estresse do trabalho, mas todos os estresses da vida. E sem dúvida isso acontece com os magistrados nos vários campeonatos que são organizados pelas associações, né? Eu estou na magistratura há 2 anos e meio, sou proveniente do Paraná e agora ingressando em Santa Catarina e já participei de campeonatos brasileiros, sul-brasileiros de futebol e eu posso dizer que realmente isso acontece, essa integração não só entre os magistrados do estado, mas como magistrados do país inteiro. Empenhada em difundir a cultura do esporte e do lazer entre os magistrados, a associação se orgulha pelos avanços nessa área. O esporte hoje na AMC já tem a sua marca, né? O futebol ele vem alcançando bons resultados, então nós temos um grupo muito forte, mas ao mesmo tempo sempre aberto para a vinda de novos colegas. Nós temos a prática do tênis já bastante difundida, temos as corridas, a prática de corridas, maratona também com grande destaque, né, a participação individual dos colegas e também em grupo. Temos procurado estimular outras práticas, o basquete, já tivemos a oportunidade de ceder o campo aqui para a prática de futebol americano, né? Então, assim, e não somente o esporte como lazer físico, mas também jogos de salão, dominó, baralho. Temos um sonho de realizar uns jogos estaduais da magistratura, né, envolvendo uma série de modalidades esportivas. Na verdade, hoje o esporte faz parte da realidade de todo magistrado e a gente pretende que isso possa cada vez ser mais efetivo. Hoje eu atuo como diretor de esportes da região sul da MB, servindo como interlocutor a todos os colegas do sul com a própria MB e também um incentivador à prática desportiva. Para o técnico desse time, que já carrega um pentacampeonato na bagagem, a equipe, que já está com ele há 6 anos, merece todos os louros das vitórias. É uma equipe que acabou sagrando-se 5 vezes campeã a nível nacional. Esse pentacampeonato, esse ciclo vitorioso acabou cada vez unindo mais o grupo. E mescla muito, né, os jovens, os que estão chegando agora, com aqueles mais experientes. E eu vejo que é sempre papo de boleiro também, né, no nosso clima, né? Muita confraternização, muito apego, muita dedicação e muito interessante assim o trabalho assim. Inclusive eu sempre atuei como treinador de equipes profissionais, inclusive, mas sempre arrumei tempo
para estar com eles, pela satisfação que é, pelo momento bom que é esse convívio com os juízes catarinenses. Já faz um bom tempo que a palavra aposentadoria não tem nada a ver com ficar em casa, sentado no sofá, esperando a vida passar. Pensando nisso e também nos servidores que em breve vão se preparar para uma nova rotina, é que a Divisão de Gestão de Pessoas do Tribunal de Justiça aqui de Santa Catarina preparou um evento e que a nossa equipe foi conferir. Olha só. Se aposentar hoje em dia não é mais do que costumava ser há uns anos. Pelo menos é o que afirma o professor Yuri Novaes Luna, que iniciou o programa de preparação para a aposentadoria com uma dinâmica interativa com os participantes, em que eles falaram sobre as expectativas para essa nova fase da vida. Eu acho que a vida da gente assim é fases. Você vai, digamos, vai abrindo portas, vai fechando outras e vai seguindo em frente. E desde que eu sou doente por trabalho. E o pessoal diz que uma Maria tem toque, eu tenho TOP. É transtorno obsessivo por trabalho. Não que eu não tenha outras opções fora. Tenho a neta que a gente ajuda, trabalho com catequese, sempre tem alguma coisa a fazer. Mas o que eu faço aqui no judiciário é aquilo que mais me rejuvenesce, mais me revigora. E sem contar que, digamos, é a minha renda maior, então eu tenho que fazer alguma coisa em troca, né? Não posso, digamos assim, só reclamar. Tem que fazer. O mundo do trabalho foi mudando, foi se tornando mais flexível, se tornando mais dinâmico e, ao mesmo tempo, a longevidade, a qualidade de vida das pessoas foi se transformando. As pessoas hoje vivem uma expectativa de vida longa, com saúde, muito diferente do que se tinha há anos ou décadas atrás. E a aposentadoria é uma fase muito importante da nossa vida e precisamos estar preparados. O que está sendo repassado é de grande valia, é muito interessante. Eu queria ter tido esse curso há muito tempo antes. Abordando o tema planejamento de vida, a psicóloga Marilane Bittencourt de Freitas Lima conversou com os integrantes do Poder Judiciário que estavam no evento sobre os rumos a seguir após deixarem a rotina diária de trabalho. Eu acho que a maior dica é o autoconhecimento, para poder, assim, a partir do conhecer, do se olhar as necessidades, poder começar a se planejar em pequenas coisas mesmo, né? Em 2018 eu pretendo realmente cumprir o meu papel e ir para casa, né? Curtir minha aposentadoria, minha vida com a minha família e procurar projetos sociais, projetos que me dê, né, uma satisfação, uma necessidade de eu contribuir também para a sociedade com um conhecimento que eu tenha que eu possa realmente ajudar, né? Então é viajar bastante, eu pretendo. Eu estou estudando inglês atualmente justamente para isso, então acho que se eu vier trabalhar com alguma coisa vai ser na área do turismo. Eu trabalho há 26 anos na diretoria de orçamento e finanças, tudo que eu fiz foi com muito amor, tenho muitas amizades e trabalhei 17 anos de secretária, 9 anos de assessora e eu sinto que já terminei esse ciclo no Poder Judiciário. E eu tenho projetos, né? Eu já estou estudando empreendedorismo, ano que vem eu saindo eu pretendo colocar um negócio, um bistrô, eu vou cozinhar com muito amor. Promover encontros, bem-estar para as pessoas, né? Realizado pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina e produzido pela Divisão de Gestão de Pessoas, a ideia de promover esse encontro, de acordo com os organizadores, foi trabalhar com os servidores esse momento delicado de transição. É um momento de reflexão, de transição, né, nessa fase tão importante da vida profissional e pessoal. Então a gente oferecer palestras, ações para que confortar esses servidores que vão entrar nessa nova fase da sua vida. O programa, que disponibilizou 30 vagas, reuniu em 3 dias palestrantes que exploraram planos e anseios de quem está prestes a se aposentar e também assuntos práticos como os aspectos legais da aposentadoria. As principais dúvidas são: como vai ficar os meus proventos de aposentadoria? Essa é a maior dúvida de todo mundo, porque há parcelas da remuneração que são pagas só enquanto o servidor está em atividade. E no momento que há o rompimento do vínculo com a aposentadoria, pela própria lei eles perdem essas parcelas. Então eles têm dúvidas sobre o que vai levar e o que não vai levar para a aposentadoria. O tempo para eu me aposentar é em abril do ano que vem.
Então, essa é uma oportunidade, uma preparação para a aposentadoria. Esse evento é muito elogiado para quem já participou. Aí eu me sinto realmente motivado pelo evento e também eu acho que é importante essa reflexão junto com os demais colegas para ver assim, vale a pena agora aposentar, não vale depois, as vantagens, as desvantagens, e encontrar com o grupo judiciário é sempre bom, né? Depois do intervalo, o jornalista e escritor João Lira Neto conversa comigo sobre os processos de Getúlio Vargas e nos adianta quem será o seu próximo biografado. É daqui a pouquinho. Até já! Semana passada eu conversei com o jornalista e escritor João Lira Neto sobre a biografia que ele fez de Getúlio Vargas, pois a entrevista foi tão boa e rendeu tantas histórias que decidimos dividi-la em duas partes. A segunda parte, em que ele fala sobre os processos contra Getúlio Vargas e como a cantora Maísa virou sua biografada, você confere agora. Todos os seus biografados ou são políticos ou em algum momento da vida tem algo ligado à política. Como é que a cantora Maísa se encaixa nesse perfil? A Maísa costuma ser vista assim como um ponto fora da curva no meu trabalho, né? Porque uma vez que todos os outros meus personagens, por mais que tenham também diferenças entre eles, mas eles têm um ponto em comum, que é uma pouca discussão política, um pouco a discussão do poder, né? Mesmo quando eu biografei o romancista José de Alencar, eu peguei a perspectiva do Alencar político, e não à toa o livro tem o nome de O Inimigo do Rei, porque destaca justamente todas as polêmicas políticas do José de Alencar, principalmente com o imperador, do Pedro II. Padre Cícero, o próprio subtítulo já define, Padre Cícero, poder, fé e guerra no sertão. Então o Padre Cícero, além de ser um líder espiritual, foi um líder também político. E aí Castelo, logicamente, ainda de forma mais explícita, e Getúlio nem se fala. Aí Maísa, né? O que Maísa tem a ver com todos esses personagens? Maísa tem a ver com duas coisas. Primeiro, porque eu sou originalmente um jornalista da área de cultura. Então eu sou alguém apaixonado pela cultura, pela música, pela literatura, e também sempre quis biografar uma mulher, né? Sempre quis biografar uma mulher, sempre imaginei, né, me atrever nos desvãos da alma feminina, né, esse mistério, esse enigma. E eu queria biografar uma mulher, e por meio de um amigo jornalista, também biógrafo, o Fernando Moraes, né, que tinha levado para o cinema, tinha vendido, melhor dizendo, para o cinema um dos seus livros, Olga, uma mulher também, né, tinha vendido os direitos de Olga, do livro Olga, para o cineasta e o diretor de TV, o Jaime Monjardim, né? E o Fernando fez a ponte entre eu e o Jaime, porque eu tinha dito para o Fernando que queria biografar uma mulher, mas não queria uma mulher qualquer, eu queria uma mulher rock and roll, eu queria uma mulher de atitude, eu queria uma mulher intensa, eu não queria biografar uma Madre Teresa de Calcutá, eu não queria biografar alguém que fosse punk, alguém que tivesse um punch. E aí eu disse, alguém tipo Maísa, né? E aí ele disse, pô, Maísa, eu faço a ponte com o Jaime e tal. E aí ele fez essa ponte com o Jaime foi de uma generosidade extrema, né? Me doou todo o acervo familiar, inclusive que tinha sido iniciado pela própria Maísa, os diários de Maísa. Imagina para um biógrafo o tesouro de você ter os diários do próprio biografado. No caso de Maísa, diários que abordavam desde a idade de 15 anos, quando ela começou a escrever os diários, e que iam até a última anotação data de um mês anterior à morte de Maísa. Então você tem a vida de Maísa contada por ela mesma, com todas as mentiras que Maísa contava para o próprio diário, né? Maísa não era fácil. E aí, a partir desse material prévio, cedido pelo Jaime, que incluía recortes de jornais, de revistas
e fotografias, álbuns familiares, tal, eu passei a fazer uma série de entrevistas, foram 200 entrevistas com personagens que viveram direto ou indiretamente com Maísa, artistas, namorados, ex-maridos, amantes, desafetos, produtores, professores da escola que eu fui atrás. Então, assim, e tem ali também uma discussão de poder, né? Que discussão é essa? É a discussão de outra esfera do poder, não o poder político, mas o poder, por exemplo, o poder do mercado fonográfico da época, o poder das gravadoras, de que forma a Maísa lidava com isso. Ela sempre foi muito arisca, muito arredia com as regras do mercado artístico, né, do showbiz. Ela sempre rompeu com essas estruturas, ela sempre foi meio outsider nesse aspecto. Também tinha a questão do poder da imprensa, da então nascente imprensa de escândalos, em que ela era um alvo fácil e preferencial, dada a vida tumultuosa e tumultuada que ela teve. E foi uma coisa absolutamente delirante para mim, porque é um personagem muito singular, que viveu muito pouco tempo, né? Maísa viveu cerca de 4 décadas apenas, né? Mas viveu intensamente. Maísa foi até, eu acho que foi o livro que me deu primeiro uma dimensão, né? Os outros livros são livros muito bem aceitos, o próprio livro sobre Zé de Alencar, que é anterior, foi o que me deu meu primeiro jabuti e tal, mas eu acho que Maísa me tornou um pouco mais, me levou para a vitrine, assim, pela força do próprio personagem, né? Então, para mim foi um grande barato, foi uma grande aventura, né? E um grande prazer biografar Maísa. Sobre a sua vinda a Florianópolis, qual foi o assunto da mesa que o senhor participou? Eu recebo muitos convites, né, para falar sobre Getúlio até hoje, né? É o meu personagem mais requisitado, né? Eu tenho andado pelo Brasil todo falando sobre Getúlio, e quando me convidaram, quando o Gunter me convidou para vir para esse evento especialíssimo, né? Esse evento, né, comemorativo, né, da Justiça em Florianópolis, né, dos 125 anos, eu fiquei muito honrado e disse, mas Gunter, o que é que eu vou falar sobre isso? Eu não sou jurista, não sou advogado, E ele disse, não, mas eu queria que você falasse sobre os processos, os inquéritos jurídicos que envolveram o Getúlio ao longo da vida. Aí eu disse, olha, são tantos, mas a gente pode fazer um recorte. E a gente combinou que o meu recorte seria justamente falar de 2 processos específicos, né? 2 processos que estão, inclusive, no primeiro dos 3 volumes, que são processos que, durante muito tempo, foram alvo de muitos mal-entendidos e de muitas controvérsias. Processos, na época que o Getúlio tinha 15 anos, né? Quando o Getúlio era um garoto, né? E um segundo, quando Getúlio já era um deputado estadual, né? São processos que foram ressuscitados em 1954, na crise de agosto, que resultaria na morte, no suicídio do Getúlio, mas em 54, ali às vésperas do desfecho trágico, o Carlos Lacerda, que era o jornalista, o arquirrival, né, do Getúlio, o principal articulista, né, do antigetulismo, disse no jornal do próprio Lacerda, a Tribuna da Imprensa, que o Getúlio era um assassino desde muito cedo e que o Getúlio teria, na sua folha corrida, teria 2 crimes. Né, 2 crimes de assassinato. Um aos 15 anos, quando ele teria matado um estudante quando ele estudava em Ouro Preto, né, em Minas Gerais, e um segundo quando ele era deputado e matou um índio, né, por questões de terra no interior do Rio Grande do Sul. Encontrei esses arquivos e tentei entender essas 2 histórias. Numa delas fica claro, né, que o verdadeiro assassino do primeiro crime não foi o Getúlio, foi o irmão mais velho dele, o Viriato, né, que depois viria a cometer, inclusive, outros assassinatos e foi processado e condenado, inclusive. E o segundo, né, que havia uma perspectiva, o próprio filho do Getúlio tinha escrito um livro, né, em que citava esse caso e levantava a hipótese de ter sido um caso de homonímia, ou seja, que o criminoso teria o mesmo nome
do Getúlio, né? Mas o filho do Getúlio nunca apresentou nenhuma documentação a respeito e a documentação acerca desse caso era considerada perdida, né? Com a ajuda de um pesquisador gaúcho, a gente conseguiu não só localizar o processo, né, que detalhava todo o crime, né, como descobrir num cartório do interior do Rio Grande do Sul a certidão de nascimento do homônimo, né? Então isso esclarece de uma vez por todas, né, os dois casos, e principalmente esse segundo, que foi utilizado, por incrível que pareça, algumas teses de doutorado em história, né, utilizam esse segundo episódio como um fato, né, que o Getúlio teria, de fato, por uma questão agrária, teria matado o índio. No processo deixa claro que, inclusive, além de ser um homônimo, não tinha nenhuma questão com terra, né? Era uma questão, o homônimo era um homem absolutamente sanguíneo, que matou o índio porque, depois de violentar sexualmente a mulher do índio, a companheira do índio, e o índio tentou reagir e foi morto a tiros pelo Getúlio Dornelles de Vargas, o outro Getúlio que não o Getúlio da nossa história. E depois de Getúlio, o seu próximo trabalho é relacionado a um gênero musical, ao samba propriamente dito. Como é que isso aconteceu? Eu achei que a minha cota de insanidade tinha sido esgotada quando eu decidi biografar o Getúlio. Vã ilusão. Eu achava que, quando inclusive eu entreguei os originais do último livro do Getúlio para o meu editor, para o Luiz Schwartz, ele fez a pergunta célebre que todo editor faz, né, e agora qual é o próximo trabalho? E eu disse para ele: Luiz, olha, qualquer coisa menos política, foi uma overdose, eu quero agora uma coisa divertida, eu quero algo que me faça sambar, né? Eu quero algo que me faça dançar, que eles sambar. Aí ele disse: pô, por que você não faz uma biografia do samba, né? Eu disse: uma biografia do samba? Aquilo ficou, como assim uma biografia do samba? Biografar o gênero. E eu achei, pô, está fácil para mim, eu adoro samba, ouço samba, consumo samba nos meus horários livres, sou um apaixonado pela música brasileira, pela música de uma forma geral, pela música negra, então o jazz, o samba e todas as suas ramificações, né, o blues e tudo mais. E aí disse: pá, legal, ótimo. Foi pela primeira vez aceitei ser pautado pelo editor, né? Sempre até então eu decidia, mas aceitei a sugestão, achei ótima e não sabia o tamanho da encrenca que eu estava me metendo, né? Porque tem sido um trabalho também muito exaustivo, dada a complexidade, né, de biografar. Quando você biografa um gênero, você está fazendo... além da biografia da época desse gênero, você está fazendo várias biografias, né? Você está fazendo, principalmente no samba, que você tem biografias pessoais fantásticas, Noel Rosa, Cartola, Nelson Cavaquinho, você tem personagens que por si só dão grandes biografias ou já deram grandes biografias, né? Então, e a minha ideia não é fazer assim um livro com, o primeiro capítulo, vamos supor, sobre os fundadores do samba, o segundo capítulo sobre o personagem tal, o terceiro sobre o Cartola. Não, é fazer com que essas histórias se entrecruzem, mostrar como todas elas fizeram parte de uma grande malha, de um grande trama, né, de um grande tecido, né, musical, cultural, social, político de toda uma época. Então, é mostrar um pouco, né, essa trajetória, e vão ser 2 volumes, né? O primeiro volume eu falo da origem do samba urbano carioca, ali na virada do século XIX para o século XX, né? E vai até os anos 40, o primeiro volume, com o fim da Praça 11. E o segundo volume vai, depois disso, logicamente, né, até a construção do sambódromo. Eu paro no sambódromo, é o meu recorte final, né, quando isso para dar uma certa imagem de que a partir daí o samba virou realmente uma grande indústria do espetáculo também, né? Ele é aquela história do Super Escola de Samba S.A., né? Que o samba vira um grande negócio. Lira Neto, muito obrigada pela sua entrevista. Eu que agradeço, foi ótimo, obrigado e tamo aí. E o Justiça Legal dessa semana fica por aqui. A gente se vê na semana que vem. Até lá!